Muito boa tarde, amigos queridos, companheiros de jornada. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, todos juntos, para trocarmos as nossas vibrações, matarmos um pouco a saudade e aprendermos sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Hoje quem vai falar para a gente é a nossa amiga querida Aida Cristina, e o tema é Confia. Nossa, muito relevante, né? Muito bom. A Aida já está conosco, mas eu vou pedir que ela aguarde um pouquinho, que daqui a pouco eu vou entrar em contato com ela, vou chamá-la. Mas antes, para que nós nos ambientemos com essa espiritualidade que sempre nos acompanha, que está conosco neste momento, preparando nossos lares, né? Para esse momento de bênçãos, nós vamos ler uma mensagem, que essa mensagem hoje é do livro Mais Luz, de Batuíra, e o título é Confiantes e Serenos. Então vamos lá. Louvado seja Deus que permite seja o espaço saneado pela tormenta e que desenvolva a restauração da paz em todos os elementos no instante oportuno. Compreendemos a extensão das dificuldades, das lutas, dos dissabores e dos tropeços com que todos somos defrontados. Doce é o dia de céu azul, quando todos se embalam em perspectivas de deleitoso descanso. Contudo, ameaçadora é a hora da nuvem, quando é preciso suportar os perigos e empeços da tempestade purificadora, a que nos reportamos de início. Entretanto, abençoados serão sempre os que velam pela conservação da luz, os que demonstram serenidade bastante para a vitória espiritual e que sabem aguardar, trabalhando o retorno da claridade maior. Agradecemos a Jesus pelo sustento que nos proporciona, pelo socorro que nos enriquece. Conservemos a certeza de que o Mestre não falta aos discípulos. Desmande-se a desordem junto de nós. Grite a inconsequência aos nossos ouvidos. Brade a sombra pelas turbas da discórdia, ou estendam-se os cipoais das trevas em forma de preocupação ao redor de nossos passos. Estejamos confiantes e serenos, cumprindo as obrigações edificantes que nos foram indicadas, convictos de que a consciência tranquila, no dever situado acima de tudo, é a cidadela inexpugnável do espírito em qualquer plano do universo. Então, vamos aproveitando aí essa mensagem, nos colocando numa posição confortável, inspirando profundamente, para que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos sejam acalmados, para que nós nos conectemos a essa espiritualidade benfeitora deste momento, essa espiritualidade que sempre nos envolve, para que possamos receber vibrações salutares, vibrações de entendimento, de bem-estar, que nos são lançadas no momento de estudo, de reflexão. Hoje estamos falando do Mestre Jesus, estamos falando do nosso Pai de misericórdia. Então, que o nosso ambiente físico se ilumine, que o nosso ambiente
interior se ilumine também. Que essas palavras que nos serão direcionadas alcancem a nossa consciência para nos ajudar na nossa transformação moral. A essa espiritualidade benfeitora, amiga, pedimos que envolva a nossa irmã Aida, para que ela seja inspirada, intuída, que ela nos passe essa reflexão, esses ensinamentos, de forma clara, como ela sempre faz, e que nós possamos nos abrir para esse entendimento. Pedimos também que todos nossos irmãos, afetos ou desafetos, sejam envolvidos por todos esses fluidos deste momento, que o nosso coração possa irradiar por todos os lados, todas as virtudes, todos os bons sentimentos deste momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos chamar aí a nossa irmã Aida. Boa tarde, Aida. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Tá? É sempre um prazer ter você aqui conosco, ouvir você, nos passar aí essas reflexões, tá? Então, receba o nosso carinho, fique à vontade e passe aí para a gente esse tema tão importante. Confia. Boa tarde a todos. É uma alegria poder conversar sobre Jesus, sobre a sua passagem aqui na Terra, pelas mensagens que ele nos deixou. E nesse momento de alegria, eu deixo um abraço bem caloroso, né, para todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que no futuro irão, né, poder aproveitar dessas passagens do Cristo. Eu deixo esse abraço. Sintam-se todos abraçados com as melhores vibrações. E para a gente começar o nosso estudo, nós vamos recordar uma passagem que está lá em Mateus, né? No seu versículo 8, no capítulo 8, no versículo 23, que é aquele momento onde Jesus entra no barco e ele é acompanhado pelos seus discípulos e Jesus acaba por adormecer. E uma tempestade se forma e o mar fica revolto. E seus discípulos ali, diante daquela turbulência toda, entram num estado de desespero e vão acordar Jesus. Vão acordar Jesus, chamando: mestre, mestre, acorde. Nós vamos perecer, né, em meio àquela tempestade no mar. E Jesus lhes pergunta, né, por que eles estão ali naquele desespero. Homens de pouca fé. Jesus questiona a fé dos seus discípulos diante daquela tribulação, diante daquela tempestade, né? Jesus lhes diz: então, por que temeis, homens de pouca fé? Essa é a pergunta de Jesus. E Jesus vai, se levanta e pede para o mar acalmar, para a tempestade se acalmar, para os ventos se acalmarem, e aí se faz a bonança. E os seus discípulos que ali estavam questionam: quem é esse homem que até os ventos e o mar, né, ele consegue domar, consegue controlar? A gente sabe
que Jesus ali falava com a espiritualidade que coordena todos esses efeitos naturais. Mas o importante dessa mensagem é justamente o nosso modo de agir diante das dificuldades, diante das atribulações da vida, das tempestades. Porque, às vezes, na nossa caminhada, aparecem problemas, acontecimentos que parecem que realmente vão nos levar ao chão. E se a gente não parar e ter a certeza que existe um Deus maior, maior do que tudo, que controla tudo, que tem suas mãos sobre nós, que comanda todo esse universo, e que esse Deus, ele nos ama, que esse Deus, ele é justo. Se nós não tivermos essa certeza e a confiança de que nós somos seus filhos e que ele nos quer sempre bem, esse desespero ele cresce de uma forma muito grande. E a gente acaba complicando muito mais esses ensinamentos que a reencarnação nos proporciona pelo nosso despreparo, a nossa falta de confiança nesse Deus, nesse Pai maior. Então, a fé que a gente precisa ter é essa fé que, mesmo diante daqueles momentos em que a gente não consegue enxergar nenhuma saída, em que a dor nos bate profundamente ao coração, em que às vezes a gente não sabe para onde a gente vai, por onde a gente vai sair, a gente confiar nesse Pai maior, entendendo que aquilo é uma oportunidade, aquilo é um momento de bênção que nós estamos vivendo. Porque sabemos que estar aqui reencarnado, por bondade de Deus, é uma grande, uma grande oportunidade para o nosso crescimento, para a melhoria do nosso estágio na evolução. E que se as dificuldades, se os problemas, eles chegam até nós podemos passar por eles, nós temos capacidade de passar por eles. E como? Quais as ferramentas? Como vamos cumprir essa tarefa e aproveitá-la de maneira em que isso venha a acrescentar na nossa evolução? Então, nós não precisamos temer as dificuldades, se confiantes em que esse Pai existe, que ele nos olha, nos guarda e nos protege. Todos nós, em algum momento da nossa existência, nós ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por dificuldades. Agora, como nós vamos passar por elas é que é a grande chave. E só tem uma forma de nós passarmos pelas dificuldades e aproveitarmos da melhor forma possível esses ensinamentos. É confiando nesse Deus justo e bom que nos ama. Passa por mim? Então, lá, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele nos traz a seguinte mensagem: não estejais inquietos por coisa alguma. Quer dizer, não se deixe abalar por coisa alguma. Tenha essa confiança. Acredite que
tudo na vida está sobre o controle de Deus. Nesse sentido, as atribulações, né, por mais difícil que nos pareçam, ela está ali para o nosso benefício. Essas atribulações, elas vão contribuir para o nosso crescimento. Então, a gente não precisa ficar desesperado, seja com qualquer coisa que venha surgir na nossa jornada. Por quê? Porque isso já está ali determinado pelas nossas ações. Houve um plantio, ou está havendo um plantio, que à medida em que a gente vai semeando, nós vamos colhendo. Nós vamos colhendo, e essa resposta é uma resposta regada pela bondade de Deus para nos proporcionar o crescimento, para fazer com que a gente aproveite da melhor forma possível essa oportunidade da reencarnação, de estar aqui, né, como eu sempre digo, nessa escola onde as provas, onde nós somos testados, e a cada teste, a cada vitória, a cada passagem de nível, nós vamos nos melhorando, nós vamos angariando conhecimento para vivenciar de uma forma mais ampla, cada vez mais, o nosso progresso, aproveitando cada momento da nossa existência para trazer conhecimento, trazer experiências, amadurecimento espiritual, e assim conseguir vencer as dificuldades que ainda teremos que passar. É necessário, no entanto, que para que a gente possa, né, estar aproveitando esses momentos difíceis, confiantes dessa presença maior em nossas vidas, é necessário que a gente esteja sempre no caminho do bem. Né? E aí, lá também, Paulo vai escrever e vai deixar a mensagem para a gente, né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Desse trecho que Paulo nos escreve, né, escreve aos Filipenses, mas nós aproveitamos isso e trazemos para esse momento nosso, o que ele está querendo dizer? É um modo como a gente deve agir na nossa vida, porque se nós colocarmos a nossa existência nesse meio, nós vamos começar a vibrar melhor e vamos receber, né, do campo, tanto material quanto espiritual, vibrações tão boas quanto estas. Então, se nós lutarmos pela verdade, sermos verdadeiros, se formos pessoas honestas, se brigarmos pela honestidade, se formos pessoas justas, se buscarmos a pureza da essência, né, do homem, da espiritualidade, se tratarmos a todos e tudo à nossa volta de forma amável, se buscarmos tudo aquilo que é louvável, que é de boa fama, né, que seja
algo virtuoso, se for algo que a gente possa agradecer, se a gente estiver nesse meio, nós estaremos aí num ambiente sucinto a passar pelas dificuldades, desculpa, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais aproveitando esse momento, porque o ambiente, ele nos será propício ao crescimento. Nós não vamos nos livrar das dificuldades. Não vamos. De forma alguma. Não iremos nos livrar das dificuldades. Mas nós podemos criar, através de onde nos situarmos, em um ambiente em que essas dificuldades, quando elas cheguem até nós possamos estar equilibrados. Equilibrados no sentido de poder enxergar a lição, poder enxergar a oportunidade. Se nós, de outra forma, estivermos num campo de revolta, estivermos num campo de desequilíbrio, não tendo uma noção clara de que existe um Deus e que esse Deus olha por nós e que Ele nos guarda, que Ele nos protege e que tudo que surge no nosso caminho faz parte de um processo de crescimento nosso, nós poderemos, ao longo desses problemas, semear mais problemas. E aí a vida torna-se cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. E Paulo ainda vai falar para a gente ficar feliz, estarmos felizes, regozijados, né? Ele nos diz. Para quê? Para que a gente possa olhar ao nosso redor e enxergar que, para além das dificuldades, existem muitas coisas boas na nossa vida. Existem muitas coisas que nós temos que ser gratos. Só o fato de estarmos reencarnados, de estarmos nesse momento, aproveitando essa oportunidade, já é motivo de alegria, já é motivo de termos gratidão. Só o fato de podermos crescer, de frequentar essa escola, nós já temos motivos de sobra para vivermos felizes, né? Olhar ao nosso redor, sempre diante das dificuldades, é algo fundamental. Olhar para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso animalzinho de estimação, para o alimento na mesa, mesmo que singelo. Ser grato pela saúde do corpo, pela saúde espiritual, pela saúde mental. Como temos coisas, o ar que respiramos, o sol que nos aquece, que nos ilumina. Olha quantos motivos nós temos para confiar em Deus. Para confiar que é tudo um processo de crescimento. Passa para nós. Né? E a paz, né? E Paulo ainda continua, né? E diante desse momento, com essa visão, nós tenhamos a certeza, né, de que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, a gente não consegue mensurar essa paz que pode nos tocar, que pode nos envolver, quando nós aproveitamos, quando nós nos envolvemos com essa confiança em Deus, né? Ela fala,
A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que tranquilidade que Paulo nos passa, nos, nos dando aí uma receita para que a gente possa não sofrer pelos problemas, mas enfrentar os problemas, para que nós possamos crescer com os problemas, para que a gente não desespere com esses problemas. Não se perturbe por coisa alguma, ele nos diz. Calma, confia. Há um Pai maior que olha por ti. Há um Pai maior que te protege, que segura a sua mão. É só você estar disponível para poder também esticar a mão para esse Pai, confiando nele. E não se revoltando diante das dificuldades. E não indagando, por que eu, né? Às vezes, quando a dor chega muito forte e bate a nossa porta, a gente fala, nossa, mas por que, né? Por que agora, nesse momento, estava tudo tão bom? É porque estava tudo tão bom mesmo. Porque a gente recebe uma carga de preparo para que a gente possa vencer a dificuldade. É assim, é a tempestade e a bonança, é a tempestade e a bonança. É esse crescimento que faz com que a gente... Agora, e aí? O que a gente tira de proveito de cada momento? Como a gente vai passar por essas dificuldades, a gente sabe, precisa confiar em Deus. Precisa confiar em Deus, pegar na sua mão e falar, vamos junto, Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso de ajuda nesse momento. Tá difícil, mas eu sei que o Senhor é meu Pai. Eu sei que o Senhor está aí a me ajudar, a me fortalecer, para que eu possa enfrentar essas dificuldades. Dificuldades essas que são lições para o meu crescimento. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Que a dificuldade jamais é um problema. A dificuldade é uma situação que nós vivemos. Porque essa situação, ela passa. Ela passa. A gente recorda aqui, né? Chico Xavier, quando passava por aquele momento tão difícil, né? Tanta dificuldade, ele pede ao seu benfeitor Emmanuel que vá até Maria Santíssima e busque uma mensagem, busque um consolo. E aí, o benfeitor de Chico vai, e depois de alguns dias, ele volta. Ele volta com a mensagem de Maria Santíssima para Chico. E fala, Chico, Maria Santíssima lhe mandou um recado, lhe mandou uma mensagem. Aí Chico pega, fala aí que eu vou anotar tudo, né? Fala para o Emmanuel, eu vou anotar tudo aqui, fala tudo. Aí Emmanuel vira e fala assim, Chico, Maria Santíssima mandou lhe dizer, e anote tudo direitinho, que isso também passa. E Chico pergunta, mas só isso? Só isso? E o benfeitor, sim. Maria mandou lhe dizer que isso também passa. E ponto final. E nós precisamos entender isso, que é uma situação, um momento, que nós somos espíritos eternos e que vai passar. Vai passar porque é um período somente de aprendizado. O tempo que vai demorar para passar vai depender da gente. Do tempo que a gente vai demorar para aprender essa lição. De quantas vezes a gente vai precisar reestudar essa lição. Mas uma hora vai passar. E essa foi a mensagem de Maria para Chico, mas serve para todos nós diante.
confiança em Deus, acreditando que vai vir, a tempestade vai acalmar e que vai passar. Vai. Quando? Quando eu estiver pronto para que passe. Não no nosso tempo, mas no tempo que Deus achar que a gente aproveitou, que a gente cresceu, que a gente amadureceu, que estamos prontos para uma nova etapa. Aí virá a calma no nosso coração. A tempestade vai se desfazer. E aí nós vamos ter momentos de tranquilidade. Tudo na vida passa. E lembrando que a vida, ela é eterna. E às vezes o passar de um problema, o passar de uma dor, não significa eliminar esse problema. Significa você aprender a viver com essa situação. Né? Você passa a tirar dali um eterno aprendizado até que ela passe. Você vai crescendo. Aprender a conviver com as dificuldades, às vezes, é a grande solução para a nossa reencarnação. E é a bondade de Deus, né? Assim, tendo a certeza de que Deus nunca vai nos abandonar, né? Que as dificuldades que surgem no nosso caminho são frutos da nossa sementeira. E que se nós estivermos ligados a Deus, naquela linha de propósito, de virtude, de justiça, de honestidade, de fazer o bem, e tantos outros princípios, tantas outras qualidades, tantas outras virtudes, se nós nos rodearmos, né, desse ambiente, as dificuldades elas virão, estarão presentes, mas elas ou passarão mais rápido ou passarão mais brandamente pela nossa existência. Pode passar, meu bem. Agora, e nós? A gente vai ficar sentado, esperando, confiando que vai passar um dia? Ah, então eu aceito. Eu aceito essa dificuldade, é Deus, né? Deus está querendo que eu aprenda, eu vou ficar aqui paradinho, né? Vou ficar bem tranquilinho. Não, na verdade, não. Quando a gente fala para confiar, é para confiar e trabalhar. É para confiar e seguir em frente. E a gente traz mais uma passagem do nosso querido Mestre Jesus, que é naquele momento em que ele vai curar o cego de Siloé. Aonde ele vai cuspir na terra, vai pegar aquele lodo, né, aquela mistura, vai passar nas vistas do cego e vai mandar ele lavar no tanque de Siloé. E aí aquelas pessoas que estavam ali à sua volta vai questionar: mestre, de quem que é a culpa dele, né, ser cego? É do pai? É dele? E aí Jesus vai falar: não é do pai e não é dele. É para que a obra de Deus se manifeste. E aí Jesus vai falar, vai trazer para a gente a seguinte mensagem: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Veja bem, quantos dias nós temos na nossa existência? E aí, dia, a gente pode entender por oportunidade de trabalhar por Deus, de fazer a sua obra, de aproveitar a nossa existência para contribuir para a melhoria de tudo à nossa volta e de nós mesmos. Então é necessário que a gente faça essa obra, que a gente trabalhe, que a gente seja útil na tarefa do bem, para que a gente consiga seguir, cumprir com o nosso propósito de reencarnação, né? E é
Qual é o momento que eu vou fazer isso? Quando é? É quando é dia, quando eu estou ali naquele momento ideal de trabalhar. Porque enquanto eu estiver no turbilhão, enquanto eu estiver envolvido, a minha cabeça não vai ter a clareza para poder trabalhar no bem. Mas se eu me equilibrar, se eu fizer da minha existência um roteiro de paz, de confiança, de fé, de tranquilidade, eu vou conseguir trabalhar no bem. Eu vou conseguir desenvolver essa tarefa e seguir os passos do Cristo na tarefa de melhorar a minha volta tudo aquilo que possa ser tocada pela mensagem de amor. Todos e tudo aquilo que eu puder, de alguma forma, contribuir para o melhoramento. Consequentemente, eu vou estar trazendo para mim condições, ferramentas de crescimento para que eu possa trabalhar as minhas dificuldades, para que eu possa trabalhar o meu crescimento e assim viver melhor as minhas situações difíceis. E para isso é preciso que a gente confie. Não se desespere. Não entre numa ciranda de que a vida, de certa forma, está muito difícil. Tenhamos sempre essa certeza de que Maria falou, que tudo passa. Mas passa a partir do momento em que eu me movimento também, em que eu vou buscar trabalhar, em que eu vou buscar ser útil, em que eu não vou ficar lá no canto chorando. Posso fazer? Né? Que eu vou buscar a minha oportunidade. Porque lá em Mateus a gente vai encontrar Jesus nos alertando. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Veja que não é aquele que espera, consegue. Não tem isso. Aquele que confia, trabalha, e aí ele pede. Há uma necessidade do nosso movimento, que a gente starte para a melhoria. Tá difícil? Tá. Tá doendo? Tá. Mas não vai adiantar em nada eu ficar aqui chorando. Deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer o bem. Enquanto é dia. Enquanto eu posso. Enquanto eu tenho a oportunidade. Deixa eu crescer. Então eu vou pedir, oh meu Deus, me ajuda, me fortalece. Me dá coragem, porque a gente muitas vezes, diante da dificuldade, a gente precisa de coragem. Coragem para abrir a porta e a luta. A gente precisa acreditar, e a gente precisa acreditar nesse Deus que nos ampara, que nos guia, que nos guarda, que nos aconchega, que nos cura. E esse Deus é que nos dá a força para a gente sair, lutar por dias melhores, por situações melhores, por sermos pessoas melhores, por vencer as nossas imperfeições. Então a gente precisa pedir. A gente precisa buscar, a gente precisa ir atrás. A gente precisa pensar, olha, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso sair dessa situação? O que eu tenho que mudar em mim? O que eu posso fazer fora de mim para que essa situação mude? Sempre lembrando, justo, honesto, bom, amável, virtuoso. Sem prejudicar ninguém, sem querer atropelar nenhum irmão.
entendendo as dificuldades como um processo de crescimento e confiando que Deus, Pai maior, sempre vai nos ajudar. Sempre no tempo dele, não no nosso tempo. O nosso tempo é de trabalho, o nosso tempo é de esforço. Quanto tempo? O tempo que precisar. Confiantes, seremos alegres, felizes, na certeza de que tudo passa. E a gratidão por estarmos vivos, por estarmos tendo a oportunidade de vivenciar. Às vezes eu costumo falar, quando algum querido me chega perto do coração e fala assim, Aida, estou com isso assim, estou com aquilo ali. E eu falo, olha, a gente só passa por aquilo que a gente tem como passar. Por exemplo, eu estou com uma dor nesse dedo. A dor só está no dedo porque eu tenho o dedo. Então, eu fui presenteada com o dedo. E eu preciso vencer esse problema. Muitas vezes, a gente passa por problemas que nós construímos. E a gente precisa aprender a resolver essas questões. A resolver essas dificuldades. Para que as coisas na nossa existência vá passando. Mas precisamos ter sempre essa certeza que existe um Pai lá que olha por nós, Que nós precisamos a cada dia ir aprendendo, ir crescendo. E que nós temos que sim, nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater a porta para que a porta abra. Nós precisamos nos movimentar para sair das situações onde não nos sentimos confortáveis, onde nos dói, onde nos fere, nos machuca. Só depende de nós. Só depende de nós startarmos esse processo de melhoria, de crescimento. E quando atingirmos o término da lição, passa. E a gente vai falar, não é que passou? Não é que foi? Estava tão difícil, mas foi. Passou. Próximo para mim, por favor. Assim também, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Olha só. Então, confiar, A gente precisa confiar. Deus está lá, olhando por mim, me guardando, me protegendo, como Pai amoroso, querendo que eu aprenda, que eu cresça, que eu melhore. Mas eu preciso cumprir a minha tarefa. Eu preciso fazer a minha obra. Não adianta só a fé vazia. A gente tem que pegar todo esse conhecimento, toda essa energia, toda essa bondade de Deus e transformar em obras. Em transformar em coisa boa, seja onde for, aonde nós estivermos. Seja no trabalho, dentro do lar, seja na rua, seja conosco mesmo, em relação ao nosso crescimento, para que a gente cada vez mais possa doar para o próximo. Então a gente cresce e doa. Obra de Deus. A gente ser gentil na rua, a gente zelar pela família, esse bem maior, essa escola bendita, aonde os espíritos chegam com oportunidade de crescimento, de transformação, de evolução. Zelar por esse bem. E assim, está lá no Evangelho, desta maneira, será filho das suas obras. Terá delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Lei de causa e efeito. Aquela velha história que todo mundo fala. Planta limão,
colhe limão. Planta maçã, colhe maçã. As nossas recompensas serão fruto das nossas ações. E aí, a gente pode ligar uma luzinha vermelha. Se a gente está sofrendo muito, se a dor está muito presente na nossa existência, se a vida está conturbada demais, é hora de pensar, é hora de acalmar, é hora de analisar os nossos atos, aquilo que estamos fazendo, a forma como nós estamos agindo, o que nós estamos distribuindo, o que nós estamos semeando. Orar a Deus e pedir, ó Pai bendito, me ajude a entender onde eu estou falhando, para que eu possa laborar na melhoria. E Ele com certeza vai nos ouvir. Ele com certeza vai nos amparar. E aí a gente precisa estar atento, com os olhos de ver. Porque quando a gente, diante da dificuldade, está muito desequilibrado, está muito conturbado, a gente não consegue ver as soluções, as saídas, o socorro que chega até a gente. Porque a gente reclama, revolta e a gente não consegue enxergar. Agora, quando a gente para, se liga a Deus, se propõe ao bem, a gente começa a enxergar, olha, acho que dá para sair por ali. Acho que eu posso fazer isso aqui. E aí as coisas vão se encaminhando e vão tendendo a passar. Então, para que a gente não receba somente dores, é necessário que a gente haja no bem, é necessário que a gente trabalhe no bem, é necessário que nós nos transformemos em espíritos melhores e tenhamos um saquinho de semente boas para sair aí a semear. Porque mais tarde passaremos por esse mesmo caminho, colhendo, na medida daquilo que a gente plantar. Passa por mim. Jamais nós podemos duvidar, né? A Deus tudo é possível. Jesus nos falou, né, nosso mestre querido, a Deus tudo é possível. Então, no momento de dificuldade, momento de situação muito difícil, conturbado, de dores, a gente não duvida. Para Deus, nada é impossível. É só a gente confiar e trabalhar, porque a solução vem. Os tempos, né, de bonança vão chegar. Nosso crescimento vai causar um reflexo para que esses tempos de paz cheguem até nós. E aí, né, uma mensagem lá, né, de Emmanuel, né, está no livro Palavras de Vida Eterna. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e paz. Tudo vai passar. E o braço forte para que a gente possa atravessar esses momentos difíceis é confiar em Deus. É acreditar que Ele está lá a olhar por nós e que nós não precisamos nos desesperar, não precisamos, né, nos aquietar, nós precisamos ficar tranquilos e trabalhar no bem. Trabalhar
para que a gente possa seguir o caminho e que devagarzinho as coisas irão se resolvendo. Basta a gente confiar. Confiar no nosso Pai maior, no amparo do nosso irmão Jesus, ter como ferramenta a sua mensagem, que nos socorre, que nos sustenta, que nos mostra o caminho, acalmar os nossos corações. Põe a última, por favor. Por quê? Então, o que nos cabe? Confia, mas siga trabalhando no bem e para o bem de todos. A gente deseja que o Mestre Jesus possa envolver a todos, que o nosso Pai Maior possa realmente olhar por todos neste universo, porque, como dizia Jesus, né? A casa de meu Pai tem várias moradas. Que onde haja alguém precisando de socorro, onde haja alguém que esteja passando por alguma dificuldade, que desça do alto uma luz de confiança, um raio de perseverança e um bocado de vibração que possa levar para ele a certeza de que Deus jamais nos desampara, jamais largará as nossas mãos, estará sempre olhando por nós. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare e nos guarde, hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja, né, Aida? Que nós possamos sempre confiar e saber que essas dificuldades são aprendizados para a nossa melhoria. E que nada é por acaso. E que a gente nunca está desamparado, assim como Jesus amparou os apóstolos na tempestade, né? Curou o cego de Siloé, e outras tantas coisas, a gente tem que saber que ele também está do seu nosso lado. É só a gente confiar sempre, né? Aida, muito obrigada. Receba o nosso abraço carinhoso, tá? Eu vou dar uns recados e chamo você para estar conosco na hora da prece, porque é sempre bom a gente contar com essas vibrações tão deliciosas e tão benéficas, tá bom? A gente está vendo aí até a luz da Aida, né, gente? Sim, ela está toda iluminada, né? Olha só, espírito de luz. Bom, gente, nós vamos dar os nossos recados, começando pelo nosso diálogo fraterno, nossos grupos de estudo. Vamos acompanhar aí a Tia G. Os nossos grupos de estudo ainda estão online. A gente tem na terça-feira o grupo de estudos Emmanuel, às 15 horas, o André Luiz, terça-feira, às 20 horas, e o EAD, terça-feira, também, às 20 horas. O grupo de estudo das obras básicas, estudando o Livro dos Espíritos, é quinta-feira, às 8 horas da noite. O grupo de estudos da evangelização também, quinta-feira, às 8 horas, só que de 15 em 15 dias. E o grupo de estudo Herculano Pires, sexta-feira, às 8 horas da noite. Lembrando a todos que esses grupos de estudo estão online. Se vocês quiserem participar de algum desses ou saberem maiores detalhes, tá? Para participar, nós temos um formulário Google, onde vocês vão colocar o nome de vocês e o grupo de estudo que vocês querem participar. A Gi colocou aí para a gente no chat e na tela o link, é só vocês copiarem, né? E colarem e fazerem a inscrição de vocês. Caso tenham alguma dúvida, podem nos perguntar nas nossas redes sociais, tá certo? Lembrando também que este link serve para as nossas evangelizações. Nós temos aí a evangelização das crianças, né, na segunda, às 8 horas, e sábado, às 9 horas da manhã. E da nossa juventude,
segunda-feira, às 8 horas da noite, também online. Então, vocês podem aproveitar o formulário, aproveitar o nosso Google Formulário e colocar aí o nome das crianças, dos jovens, para poderem vir participar da nossa evangelização, para poderem vir conhecer Jesus. É muito importante a gente inserir, colocar essa sementinha no coração das nossas crianças e dos nossos jovens. E ir regando, né? Para que ela possa crescer e se multiplicar. Nós temos também o nosso diálogo fraterno, que voltou a ser presencial. Segunda-feira, das 18 às 19 horas, e sábado, de 9 às 10 horas. Mas nós pedimos, tá? E é imprescindível que as pessoas cheguem 15 minutos antes do horário do início do diálogo e usando uma máscara. Por quê? Porque nós somos um grupo pequeno, nós vamos receber as pessoas que querem ser atendidas e vamos fechar o portão. Então, nós não teremos ninguém que fique do lado de fora para ir recebendo essas pessoas. Por isso, a gente pede que cheguem com antecedência, tá? As nossas demais atividades, elas, por enquanto, continuam online. Salvo aí, e agora a gente vai falar com vocês, no dia 23 agora de maio, essa segunda-feira, nós vamos retornar com a nossa palestra pública de segunda-feira presencialmente. Então, às 20 horas, nós teremos aí a nossa palestra pública. Pedimos, tá, o uso de máscara dentro do salão. Pedimos que seja feita uma inscrição, um formulário que nós vamos disponibilizar na segunda-feira, porque nós teremos um limite de vagas, tá? Como nós estamos abrindo gradualmente, né? A gente pede a compreensão de todos vocês, porque nós estamos ainda nos adaptando e a gente quer começar de uma forma correta, de uma forma salutar. Então, aqueles que quiserem estar conosco presencialmente no dia 23, na segunda-feira pela manhã, nós teremos um formulário online e também um Google formulário, que é só vocês colocarem o nome de vocês. E se porventura, em algum momento, vocês, na segunda de manhã, colocarem o nome de vocês, mas não chegou à tarde, aconteceu algum imprevisto e isso acontece, se vocês puderem nos avisar, pode ser nas nossas redes sociais, né, através do direct no Instagram, falando que vocês não vão poder ir, porque aí a gente libera aquele lugar para uma outra pessoa que pode aparecer ou que esteja interessada, tá bom? E aí já fazendo, né, o nosso propaganda do nosso seminário de sábado, que será com a Luciana Barbosa, será online via YouTube. Questões emocionais do trabalhador e do frequentador da casa espírita no pós-pandemia. É um assunto muito interessante para todos nós, não só trabalhadores, mas também vocês, frequentadores, porque realmente todos nós passamos por dificuldades emocionais e a gente gostaria muito, né, que vocês estivessem conosco. Vocês podem fazer pergunta no chat, podem interagir com a Luciana através do chat, como vocês fazem aqui conosco, tá? Aguardamos todos vocês. Vai ser muito bom recebê-los, né, tê-los virtualmente. Hoje nós temos aí o post da palestra de segunda. Quem vai fazer para a gente é o nosso irmão Marcelo Bonotto, tá? Marcelo é trabalhador da nossa casa. E o tema que ele vai falar é qual... Só um minutinho, gente. Tem aí o post, Gi? Se você...
Espera aí. Qual das mães eu tenho aqui? Gente, agora fugiu aqui a minha cabeça. A gente vai colocar nas redes sociais, mas é mais ou menos qual destas mães é a melhor perante Jesus, ou para Jesus. Então, a gente vai encerrar aí o nosso momento, né? Vai encerrar aí o nosso estudo, e eu vou chamar aí a nossa irmã Gisele para que ela possa dar um oi, como sempre, né? E fazer a nossa prece final. Gi? Oi, Dirce. Oi, ela Cheguei. colocou aí, Achei aí obrigada, a Gi, achou. postagem, ó. Ai, gente, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Tá ótimo aí. Aguardamos todos vocês. Lembrando e pedindo que aqueles que quiserem levem a sua garrafa d'água, tá? Nós não teremos no local, tá bom? Máscara. Então a gente pede a todos vocês essa participação e essa compreensão. Muito obrigada, tá? E Gia, com você, meu amor. Então tá bom estar com vocês aqui nessa tarde, aquecer os corações com essas lembranças, esses ensinos de Jesus e ter a certeza, né? Nós precisamos confiar que estamos no lugar certo, no momento certo, capacitados a passar por tudo isso. Já temos a alegria de poder nos reajustar com alguns pontos da nossa existência. A gente precisa Verdade. confiar, né? Muito bom Muito. a Aida ter trago pra gente esse tema hoje, para que a gente possa aí começar essas novas etapas das nossas casas espíritas com mais confiança e alegria. Então a gente vai trazer a Aida para cá, porque prece junto traz mais confiança. Traz a Aida Aida, para vibrar querida, com a muito gente. obrigada, viu? A Eu sua que luz agradeço. brilhou nessa tarde mais do que a luz externa, com certeza. Isso mesmo. Então vamos à nossa prece, amigos. Vamos unir os nossos corações mais ainda. Agora que eles estão aquecidos e conversar com Jesus, pedindo a Ele que nos inspire sempre, mas que também nos dê a capacidade de ouvir as suas respostas. Que possamos trabalhar na sua obra com empenho, com dedicação, com entrega, confiando sempre que tudo está da forma que deve ser, que nós somos seres criados por Deus, capazes de transformar a nossa realidade com amor, com fraternidade, com esperança, mas sobretudo com trabalho, o esforço de todos nós. Precisamos bater, precisamos pedir, sempre seremos atendidos, mas o esforço primeiro é nosso. Por isso agradecemos, Jesus, esses amigos que estão conosco, nos inspirando a boa vontade, nos levando a pensar, raciocinar sobre os seus ensinos. Que tenhamos mais momentos assim. Pedimos também, Mestre querido, por todos os lares que estão aqui conosco, representados nesse momento e que vão nos assistir depois. Que sejam iluminados, que sejam acolhidos pela espiritualidade maior e que todos os corações se encontrem em paz e alegria. Alegria de servir, alegria de poder estar aqui, encarnados, para nos reajustarmos a tudo que precisamos para ser feliz. Agradecemos sempre por tudo e por todos, que assim seja.
Que assim seja. Bom, a gente agradece mais uma vez a Aida. Que Receba o agradeço. nosso abraço carinhoso, leve aí para o seu lar e para sua casa, tá? Eu que E agradeço. Tá? É ótimo estar com vocês, é ótimo conversar sobre Jesus, né? Aprender, estudar junto, é uma oportunidade muito boa. Minha gratidão e um abraço a todos. obrigada. E você também, Gi, muito obrigada também, né? Sempre está aqui conosco. Então, meus irmãos, até a próxima quinta-feira, às 14h30, para mais um momento de reflexão, onde a gente vai falar de Jesus e, como a Aida disse, é muito bom. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.